Oi, eu sou a Thaísa e hoje a gente vai falar de algo que você vê todo dia e provavelmente nunca parou para pensar. Eu sou o Eduardo e, spoiler, sua cor favorita provavelmente não foi escolha sua. A pergunta que a gente quer começar é: qual é a sua cor favorita? E por que você acha que essa é a sua cor favorita? Eu sei que parece uma pergunta meio fútil, parece assunto de decoração, de gosto, mas é uma das ferramentas mais antigas e eficientes de controle de comportamento que existem. Do BBB ao interrogatório policial, do logo do McDonald's ao terno azul do político, à roupa da blogueira, antes e depois do cancelamento. Nada é acidente. Vem com a gente que a gente vai conversar sobre isso. E esse é o Aranducast. Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Bom, antes de falar de manipulação, a gente precisa entender o básico. O que é uma cor de verdade? Tecnicamente, a cor ela não existe no mundo. Existe na interpretação do nosso cérebro, né? O que existe são os comprimentos de luz de onda. A cor, no fim do dia, ela é construída neurologicamente. Isso até ajuda a gente a entender um pouquinho por que daltônicos veem o mundo um pouco diferente, né? E por que alguns animais enxergam, por exemplo, ultravioleta, por que a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 10 milhões de tons diferentes. Uma coisa que eu vi na internet recentemente, e foi um negócio que me deixou muito assim, será que é isso? Será que tá certo? E se você para pensar, né, considerando a física das cores, como é que funcionam esses raios de luz? Quando a gente fala, a luz é uma frequência de raios. Existe um objeto e uma luz vai incidir sobre esse objeto. Esse objeto vai reter uma quantidade de luz. A luz que ele não retém, ele joga de volta para o seu olho e o seu olho absorve aquilo como uma cor, né? A quantidade de luz que ele joga fora. E aí que vem a questão muito doida. No fundo, por exemplo, um objeto que a gente vê como vermelho, segundo a física, ele na verdade é verde. Porque ele retém todo o verde para ele soltar o vermelho. Porque o verde, para quem não sabe, é a cor complementar do vermelho, né? Elas se cancelam. Então, isso é uma coisa que me deixou muito tipo, meu Deus! Tirando a pergunta que eu sempre gosto de fazer é: o verde que eu vejo é o verde que você vê? Ou eu só me acostumei a chamar aquela cor de verde e você também, e assim seguimos por toda a humanidade, sem ver a mesma cor? Eu acredito nisso aí. Inclusive, uma dica de maquiagem para as pessoas: se você quiser cancelar a vermelhidão na sua cara, taca corretivo verde. Isso. Mas é isso. O problema das cores também, ele é filosófico e linguístico, né? Por exemplo, o azul, ele quase não existia nas línguas antigas e algumas línguas, até hoje, eles não existem azul propriamente. Você tem variações de verde, por exemplo. Você vai chamar de verde quase tudo, né? Homero descrevia o mar como cor de vinho. O que, em determinado momento da vida do planeta, não obviamente no período de Homero, mas num éon adiano, no começo do planeta Terra, sim, o mar era vermelho porque tinha uma concentração de ferro que ainda não tinha oxidado. Eu acho bizarro, mas enfim. Faz sentido. Eu nem tinha parado para pensar nisso. Isso daí faz 100% de sentido. Mas é que eu tava pensando mais, por exemplo, Homero enfrentou várias tormentas, várias coisas. Nessas horas a água fica Uhum. muito escura, né? Ela não fica esse azul que a gente vê esverdeado, que a gente vê, sei lá, nas praias. Mas sim, tem essa questão do ferro também que eu nunca tinha parado para pensar, realmente. O sânscrito, por exemplo, não tinha a palavra azul, né? O japonês usava a mesma palavra
para azul e verde até pouco tempo, né? A pergunta filosófica que isso levanta é um pouco perturbadora, né? Se você não tem uma palavra para uma cor, você enxerga ela? Porque aí você pode conectar com Sapir-Whorf e a ideia de que a linguagem molda a percepção. Porque, né, a neurociência da percepção de cor é a questão de que as cores vão ativar áreas cerebrais distintas e provocar respostas fisiológicas mensuráveis, né? Isso uma cor pode alterar seu batimento cardíaco, a sua pressão, sua produção hormonal. Isso não é uma metáfora, né? Isso é uma coisa que já foi biologicamente estudada e discutida. Então, eu acho que a nomenclatura, né, como tudo quando a gente vai falar sobre nomenclatura das coisas, elas têm a ver com como aquela sociedade enxerga aquilo, né? Para que serve aquilo? Para que eu vou usar aquilo? E dentro do léxico dela, dentro das referências dela, ela vai denominar aquilo. E isso é uma coisa extremamente complexa e a gente pode discutir isso mais para frente, porque é uma questão de semiótica linguística bem discutida por Saussure e muitos outros, né, linguistas conhecidos, que é a questão do, tá, eu denominei uma determinada coisa, sei lá, cadeira. Mas a referência de cadeira, quando eu falo cadeira, e a sua referência de cadeira, talvez não seja a mesma cadeira, assim como a dos ouvintes, cada um pensou provavelmente num tipo diferente de cadeira. Alguém pensou na cadeira estilo Bad Bunny, alguém pensou na cadeira estilo barzinho velho, que é de metal, alguém pensou numa cadeira de madeira, e assim, por causa das referências que cada um tem. Todo mundo sabe o que é uma cadeira, para que serve uma cadeira. A mesma coisa se eu falo uma cor, né? Se eu falo, sei lá, azul, alguém pode ter pensado em azul claro, alguém pode ter pensado em azul escuro, alguém pode ter pensado em azul turquesa. São vários tons de azul, mas mesmo assim você precisa criar uma. O ser humano, né, para se comunicar, ele decide criar várias caixas, são as palavras, e dentro dessas caixas eles colocam o que condiz dentro daquela sociedade, né? Isso é avanços, né, biológicos, sociais, culturais, isso é uma questão conjunta, né, quando a gente vai pensar. Sim, eu tenho três coisas para dizer. Hum. Estão relacionadas e não estão relacionadas. Elas não estão relacionadas entre elas, mas elas estão relacionadas ao assunto. A cadeira do Bad Bunny, que é aquela que a gente usa mesmo, chama monobloco. Monobloco? Sim, porque ela é um bloco de. Ela não tem separação, ela não tem cola. Ela é feita num molde. Que loucura! Sim. Outra coisa, ouçam a música Azul do Djavan com a Gal Costa. Hum. Assim, do nada, porque azul. É, outra coisa, no italiano, por exemplo, geralmente aqui a gente fala azzurro pro, pro claro, pro azul claro, e blue pro azul escuro. E aí eu não vou saber se no clássico as coisas mudam, mas pelo menos no dia a dia a gente geralmente classifica como blue quando é mais escuro, tipo azul marinho, e azzurro quando é. Interessante. Será que é por causa da bandeira, tipo, dos Estados Unidos e da Inglaterra que tem esse azul mais escuro? Pode ser. Não sei. Porém, fica aí a questão. Porque mas não se escreve igual, se escreve só Blue, BLU, Velho. sim. Que eu acho um anglicanismo muito estranho. Tem acento? Ou no italiano não tem acento? Não, tem acento pra pouca coisa. Bom, então, aí voltando um pouquinho, né, porque a gente estava falando antes. Além da gente ter a percepção da cor, né, além da gente ter a questão de ver a cor, as cores, elas provocam sensações na gente, né? Existe um motivo, por exemplo, para que hospitais sejam, em sua maioria, azul, verde, bem clarinhos, porque essas cores remetem à calma, à paz. Elas são cores na qual você consegue identificar bem a sujeira, então você fica mais tranquilo que o ambiente está limpo. São trabalhadas para você realmente se sentir mais relaxado e mais à vontade, não ter tanta pressa, porque já se sabe que é uma área de tensão. Cada coisa é trabalhada, as cores, por exemplo, a gente pensar o estilo gótico.
né? As cores pretas, as cores escuras são escolhidas por motivos, elas têm a representatividade delas por conta do significado que essas cores carregam dentro dessas vestimentas, né? E uma forma que eu acho muito atual da gente pensar um pouquinho mais essas cores é pensar um pouquinho o que está acontecendo no Big Brother. Eu tô viciada, tá bom, gente? Estou viciada, estou bebebetizada, alienada. Assim, fazia anos que eu queria um Big Brother desse e ele me deram, assim. Ana Paula falou: vou fazer esse favor pra você. Então, vou falar de Big Brother um pouquinho hoje. E eu acho que a casa do Big Brother é um exemplo perfeito, de design comportamental deliberado, né? Foram escolhidos ambientes extremamente coloridos, saturados, sem janela, sem referência de tempo externo, né? Existe uma grande ausência dentro da casa de luz natural, um empurro, né, de cores artificiais constantes, né, que acabam causando na gente desorientação do ritmo, circadiano, que acaba aumentando questões como impulsividade, irritabilidade, comportamentos extremos, e começa a fazer um questionamento na minha cabeça. Eu gosto muito de reality quando ele é bom, porque eu acho que eles são estudos antropológicos maravilhosos para a gente entender pessoas, entender o que é diferente da gente e ver como elas funcionam dentro de um ambiente tecnicamente controlado. Mas existem alguns momentos que eu acho que isso extrapola, né? Às vezes o que a gente acaba vendo só como um entretenimento, se a gente for pensar neurocientificamente, a gente está falando de colocar pessoas dentro de um ambiente de estresse crônico controlado, onde você está induzindo estas pessoas a estarem constantemente estressadas no nível que, tipo assim, no nível beirando o extremo. Então, não é que é só a casa, as pessoas lá dentro que vão proporcionar certas situações. Todo o programa, toda a estrutura visual deste programa é construída pensando em criar as situações que o público quer ver. E aí a gente começa a se questionar em algumas coisas de quão natural é e quão não é. Uhum. Não, eu acho que tem muito a ver com isso. Esses dias, por exemplo, eu estava trabalhando num lugar onde o céu era vermelho. É, E tinha luz, eu chamo de luz heterossexual, que é a luz branca estalando, artificial, num ambiente muito fechado, e aquele chão vermelho, e a luz branca, e aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu comecei a ficar Ai, estressado, eu só queria sair dali o mais rápido possível. Então, assim, entendo na pele que a gente também no BBB, o extremo oposto, né? A gente vai ter o quarto branco, né? E também, aí a gente tira todos os elementos de estímulo, mas tem um estímulo específico que é o branco, que é tudo branco, e aquilo, né? É um ambiente que ele já tá fechado, você tem uma sensação de abafamento completo, uhum. e é uma tortura psicológica, né? E é uma tortura psicológica que é reconhecida, né? É uma coisa que foi feita. Já, tipo, existem registros, né, formais desse tipo de tortura ser feita, né? Como privação de sono prolongada, quando eles ficam tocando aquelas sirenes do nada. Isso vai causando o quê? Alucinação, dissociação, colapso de noção de tempo. Você não sabe mais se faz um dia, se faz uma hora, se faz 7 semanas que você tá lá dentro. Porque você acorda, você dorme, a luz tá acesa, as mesmas pessoas estão ali. E o cheiro, né? Eu lembro que eles ficavam falando muito, nossa, o cheiro tá ficando muito forte aqui dentro, não quero ninguém perto de mim. E é isso, né? Você tá sujo, você começa a se incomodar com você, você começa a se incomodar com o outro. O ambiente nunca para, né? E tem isso, né? Quando a gente
Muita gente acha que, eu vou tomar melatonina porque melatonina é o hormônio do sono. Na verdade, não, né? A melatonina, ela é como se ela fosse o grande fofoqueiro do nosso organismo. Então, quando começa a ficar escuro, né? Quando começa a escurecer, ela percebe que a intensidade de luz está baixando, de forma constante, o seu cérebro fala, está ficando de noite. Então, a melatonina faz o quê? Ela sai correndo pelo seu cérebro, gritando para todo mundo para falar: tá de noite, tá de noite, tá de noite. Nós, como animais, né? O ser humano, como um animal diurno, né? O que que ele vai fazer à noite? Ele sente sono. Então, o organismo dele começa a se preparar para ir dormir, XYZ e deitar. Quando a melatonina dispara num animal noturno, por exemplo, num morcego, ela faz exatamente o contrário, né? Ela vai começar a estimular ele a acordar, e caçar, e fazer outra coisa. Então, a melatonina não é o hormônio do sono. É uma confusão comum, mas não é isso. Ela avisa que tá escurecendo. O trabalho dela é isso. É sair falando pra todo mundo: olha, gente, é de noite. Então, quando isso não existe, né? Num quarto branco, isso não existe. Seu cérebro e seus órgãos estão funcionando. Tá, 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 tá. E você precisa dormir para conseguir gravar melhor informações. O seu cérebro precisa descansar, para o seu corpo descansar e todo o resto acontecer. Sim, eu só consegui imaginar a melatonina nesse caso aí de não dormir como o personagem da ópera Tosca, que ele sai gritando, Nessun dorma, né? Ninguém dorme. E sai gritando pela cidade como se todo mundo tivesse a ver com a história do moço. E, tipo, as pessoas querem dormir só. Você que lide com os seus dramas, meu filho. Tem que lute, irmão. Mas aí a questão toda é que o BBB, né, trabalha uma grande ironia no fim do dia. Né? O público, ele acha que ele está assistindo pessoas sendo elas mesmas e o divertimento, mas ela não sabe, né, 100% conscientemente, que aquele espaço ele foi projetado para desestabilizar o self, né, o ser próprio. O self que eu falo é no sentido de Freud, né, o próprio ser, na psicanálise. Então, isso é muito doido quando a gente para pensar nisso. É uma das minhas questões com o Big Brother. Eu gosto de outros tipos de reality, acho que é por isso também que eu tinha parado um pouco de Big Brother. É que os assuntos nesses são bons, gente, Sim. desculpa. Por isso que eu trouxe pra cá. Não, mas aí também um pouco de contexto histórico, né? O uso de cor, na realidade, como controle, ele não é nem um pouco novo, né? A Roma usava púrpura exclusivamente para realeza, porque aí você tem fabricar a tinta púrpura custava mais caro, dá um tom de riqueza, né? Então a gente acha que algumas coisas, obviamente não depende do tom, né? E às vezes fica meio brega. Mas, geralmente o rosto tem uma certa imponência, né? O púrpura, né? A Igreja Católica Medieval controlava o acesso ao azul, por exemplo, o tamarino, que era feito com lápis lazuli, né, usado exclusivamente para pintar a Virgem Maria. E aí a gente também tem associação a uma questão de afeto e carinho com o azul, né? E aí a gente também cria uma questão de hierarquia de poder entre as cores, né? Que é tão antiga quanto a própria civilização, né? E esse marketing, ele vai ultrapassando as barreiras, né? Porque as cores, elas vão sendo associadas a certos símbolos, né? Você tem o roxo sendo associado à riqueza, porque ele custava mais que ouro, o lápis azul sendo associado a questões de pureza, de inocência, de tranquilidade, por causa dessa justaposição em só colocar ele na Virgem Maria, etc. E isso vai crescendo, né? Porque, por exemplo, a cor vermelha, pra gente hoje, de forma geral, ela desperta na gente um senso de urgência, né? E além disso, dentro da biologia e da neurociência, percebe-se que também trabalha com questões de fome, impulsividade, né? E por isso que o McDonald's, a Coca-Cola, o iFood, eles usam o vermelho, né? Isso estimula o apetite porque ele aumenta seu batimento cardíaco. Então, seu coração começa a bater mais rápido, seu corpo fala: vixe, daqui a pouco eu vou ficar com fome. Então, ele começa a jogar. Por que que o McDonald's é vermelho e amarelo? Amarelo é uma cor que traz alegria, que traz felicidade, que traz alto astral? Sim, mas ela também te traz aquela sensação do sol que seca a tua garganta. Então, o McDonald's é o logo perfeito do vermelho e do amarelo para te dar fome e sede ao mesmo tempo que você se sente, nossa, eu preciso disso, eu quero isso porque
te deu aquela coisa e ao mesmo tempo, me dá uma sensação de alegria porque tem esse amarelo aqui no meio. Então, é um marketing muito bem pensado para isso, né? O azul é o que a gente estava falando, é uma questão de confiança, estabilidade, autoridade. A gente tem muitos bancos, né, que trabalham com o azul, né? O LinkedIn, especialmente quando a gente fala de questões conservadoras, né? A gente tem azul muito presente em políticos, em questões de realeza, em religião, em vários pontos, né? Principalmente o azul marinho, porque aí ele traz mais uma calma, né? Porque ele não é estimulante, né? Tipo um azul claro, que é mais chamativo, né? É um azul que passa uma austeridade, né? A gente tem o verde, né, que entra em questões de natureza, saúde, permissão. A maioria das marcas naturais que a gente vê são com embalagens puxadas para tons terrosos e tons verdes, né, para entrar nessa questão de terra, natureza. No próprio semáforo, o verde é aquela coisa de liberdade, pode ir, siga em frente, né? Então, todas as cores que a gente também acaba escolhendo para se vestir, eu me visto de acordo com o meu humor. Tem dias que eu tô mais empolgada, mais feliz, eu coloco roupas mais coloridas. Quando eu tô mais triste, tá, eu coloco roupas mais simples, mais escuras. Isso é uma questão, é praticamente um briefing de comunicação, se a gente for parar para pensar. Quando você vê uma pessoa que tá com uma roupa toda espalhafatosa, que ri, que fala, você tem vontade de se comunicar com ela. Você fala, essa pessoa está aberta a trocar alguma coisa com os outros. Se você vê uma pessoa de cara fechada, com a roupa toda escura, tal, não sei o quê, você já sabe que aquela pessoa não está disposta, né? Que é um dos motivos porque eu só uso preto. Eu não quero ser visto como uma pessoa disposta. Tá vendo? É um briefing de comunicação. E isso gera o que a gente chama hoje de neuromarketing, né? Tem uma indústria inteira que é dedicada a estudar como que as cores afetam em decisões de compra, né? Estudos que mostram como a cor é responsável por até 85% das decisões de compra de primeira impressão. Então, coisas como a embalagem vermelha do ketchup, isso é muito interessante, não sei se vocês sabem. A Heinz, ela tem aquela embalagem que é de vidro, né? E ela tem só basicamente uma etiqueta, um lacre ali, que é branco com os tons de vermelho, assim. Se você compra um Heinz normal, parece que a vidro inteiro é vermelho igual e que é um grande adesivo. Por que que a Heinz fez isso? A Heinz tem uma estrutura que o ketchup dela tem uma cor muito específica, que é muito difícil de conseguir. Então, se você vai num restaurante e o ketchup dentro da garrafa de Heinz não combina com a cor do rótulo, não é Heinz. É uma jogada de marketing para se proteger, é para mostrar o meu vermelho é este, né? Nada é à toa, vamos dizer assim, dentro desse mundo de marketing de cor, né? E aí a gente fica falando de como as cores controlam ambientes e comportamento, mas tem uma camada que eu acho basicamente a mais interessante desse assunto, que é como os elementos visuais são carregados de significado social, a ponto de provocar certas respostas cerebrais que já são condicionadas, já são previstas ali. Você tem, por exemplo, ali na sala, onde eles conversam com o Tadeu, na sala de estar lá deles, a gente tem muita. É como se fosse sala de estar do milionário, sei lá, quem quer ser um milionário, sei lá como chama aquele negócio. São sofás muito escuros, né? Com, acho que é um verde escuro, quase um azul royal escuro, e umas almofadas que lembram aqueles sacos de veludo de banco de gente rica, tal, não sei o quê. Aí, nas paredes tem um monte de colar, de relógio, de joias. Aí tem uns diamantes, umas notas de dinheiro, tudo isso. Esses diamantes, por exemplo, que tem ali, eles não têm um valor intrínseco, né? Ele é carbono cristalizado. Ele é o mesmo elemento que o carvão. Só que existe um valor na construção cultural e no marketing que é agregado a esse diamante que é colocado daquela sala, né? Sim, também lembrando que, por exemplo,
Não faz tanto tempo que o diamante é considerado a grande pedra preciosa. Tinha outras pedras preciosas que eram consideradas mais importantes, assim como o ouro também. O ouro não era o metal mais importante, né, mais caro, né? Ele virou também por escassez, mas também por alguns outros interesses e toda uma construção social de valor. E a gente tem a questão do diamante que vai muito além. O diamante, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante naquela música Diamonds Are a Girl's Best Friend, que é uma música antiga pra caramba. Eu conheci ela pelo Moulin Rouge, mas ela vem de antes disso, obviamente. E quando eu ouvi essa música, eu acredito que muita gente que ouve essa música fala: Nossa, que música meio supérflua, né? Que música besta, a mulher fica falando o tempo inteiro que os diamantes são o melhor amigo da mulher. Só que a gente tem que pensar que essa música, quando ela foi feita num período pós-rescisão nos Estados Unidos. Eles tiveram uma queda de bolsa fortíssima nos Estados Unidos. A gente está num período onde as mulheres não tinham direitos nenhum. Elas não tinham direito a ter uma conta de banco, elas não tinham direito a guardar dinheiro, elas não tinham direito a trabalhar, elas tinham que servir ao marido. Então, uma música dessa, na verdade, é uma conversa de uma mulher para outra de tenha diamantes porque é isso que vai salvar a tua vida quando você precisar de dinheiro para deixar o seu marido, para tentar viver de novo, para se seu marido morrer, se acontecer alguma coisa assim. Então, não é sobre a superficialidade do diamante, mas sim a questão que até na campanha A Diamond is Forever, da De Beers, em 1947, que é considerado um dos maiores marketings do século XX, que criou do zero essa ideia de que o diamante é um símbolo de amor eterno, de compromisso, porque ele demora anos. Mas neurologicamente, o que que acontece quando alguém vê um diamante? Ele ativa um circuito de recompensa social, né? É o mesmo circuito que é ativado por uma questão de status, de aprovação, de pertencimento. Então ela quer esse diamante, ela quer aquilo para ela. Então isso também libera nela todas as coisas que ela faria por um diamante daquele. Por que que muita gente tem mais coragem de falar as coisas na sala do Big Brother do que em outros lugares? Porque lá é aonde você vê o que que ela faria de cara com poder e dinheiro. Igual a música. É, Se quiser escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Ainda usa essa música na abertura? usa. Ah, ótimo. Eu adoro o saudosismo musical. Mas enfim, um histórico de como os objetos acumulam um poder simbólico através do tempo, por exemplo, que a gente já falou do ouro, coroas, cedros, selos. Tinha uma época que eu era muito viciado em saber sobre joias da realeza tudo. Principalmente de onde vieram e de onde foram roubados os diamantes. Que eu acho isso muito interessante. E tem histórico, minha filha. Que ele vai passando geralmente do Oriente ou da América, né? É, geralmente vem dali. Também tem muito da África, né? A gente, inclusive, assista um filme Diamante de Sangue. Bom, fica aí a dica. Né? Cada época tem os seus objetos de poder, né? O interessante é que o cérebro responde ao símbolo, né? Não ao objeto em si, né? Um anel de plástico, num contexto de poder, pode ativar os mesmos circuitos que um anel de ouro. Ambientes de luxo. Quem já foi num banco de luxo, tipo, eu vou citar o Safra, é, pode ver que ele tem mármore e dourado em tudo, uma iluminação aconchegante. E é mesmo assim opressivo, porque tem mármore em tudo, e mármore deixa um pouco frio, mas ele também passa uma sensação de que tá tudo seguro, ninguém vai quebrar uma parede de mármore, né? Embora dá pra quebrar, sim, porque o mármore foi pra lá, porque alguém quebrou um banco de mármore, mas tudo bem. Mas tudo é calibrado para ativar uma sensação de pertencimento, geralmente é uma classe, né? Shoppings de luxo, usam perfumes, né? Inclusive me dá uma dor de cabeça quando você passa na frente de uma loja de gente rica e ele tem um cheiro muito específico que é para ser gostosinho e também tem uma temperatura, tem certas cores específicas, uma quantidade de produtos para não parecer abarrotado de coisa. É tudo um estado mental de
você merece. E eu acho que isso acaba criando um loop, né? Quem não tem acesso a esses ambientes e símbolos acaba internalizando uma questão de ausência, uma questão como se fosse uma inferioridade. Porque a pobreza não é só a falta de dinheiro, é a falta de acesso aos símbolos que o cérebro aprendeu a associar com o valor que os humanos dão para as coisas, né? E aí a gente cria um loop muito louco, porque as cores e os símbolos não são questões fúteis, né? A gente percebe que aqui que a cor e esses pequenos símbolos, essas pequenas coisinhas que eles vão colocando, são políticos. Quem controla o que você vê, controla o que você sente, o que você compra, em quem você vota, como você vê o mundo. E saber disso não vai te tornar imune, mas vai te tornar consciente de que determinadas coisas podem estar sendo usadas para te manipular ou para te convencer de alguma coisa que talvez fora de um momento de impulso, fora de um momento de raiva ou extrema alegria, você não faria, né? E o que eu quero saber é se você vai olhar para o ambiente onde você está agora e dizer o que que tem de cor ali que você nunca tinha reparado, né? Começar a ir nos lugares que você sempre vai e prestar atenção o que daquele lugar faz você gostar dele e desgostar dele. Quanto disso tem a ver com o que está acontecendo de fato naquele lugar e quanto disso está acontecendo porque foram escolhidas determinadas cores das paredes, determinado material para as mesas, determinada forma de se vestir para os funcionários, né? Como é que isso vai começar? Como é que você vai começar a repensar isso, né? Sim. E aí ficam umas dicas para o futuro, que a gente vai discutir isso melhor em outros episódios. Mas, por exemplo, como o consumo e o mercado, eles dão uma hackeada legal através do marketing, né, no nosso cérebro, né? Que é uma neuroeconomia. E também como o design urbano e as construções e a urbanística ajudam na desigualdade, né? Como essas arquiteturas da cidade, elas são pensadas para separar o que você quer separar e para deixar confortável para quem você quer deixar confortável. E tipo, só para dar um exemplo, para quem falou, não entendi direito o que ele falou, tá confuso. Pensa, por exemplo, sabe aqueles bancos de praça que agora eles começaram a colocar uns braços no meio do banco, assim? Tem tipo um lugar para duas pessoas, daí tem um braço, daí tem mais um lugar para duas pessoas. Isso não é para o banco ficar bonito, né? Isso é para um morador de rua não poder dormir neste banco, né? Então a gente precisa pensar em como essas arquiteturas estão afetando a vida que a gente vive e a forma como a gente vê o mundo à nossa volta, né? Uhum. E é isso por hoje. Eu espero vocês no próximo episódio, que vai ser muito legal. A gente vai aproveitar o solstício para falar um pouquinho sobre os ciclos e repensar um pouquinho como o tempo é uma coisa muito singular de cada um e de cada cultura. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo! Beijão, tchau, tchau! Esse podcast é gravado com muito carinho pela Arandufan. Roteiro e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. E a voz da vinheta é da Valentina Bernardino. As músicas adicionais são do Quincas Moreira.